Oi, gente! Para o nosso passo a passo de hoje, preparei uma bolsa super a carinha do inverno, que logo tá chegando. Eu espero que chegue logo, por favor, porque eu não aguento mais calor. E hoje eu escolhi usar a coleção Marrocos da Fabricarte. A gente tem parceria com eles, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso cupom de desconto também para vocês conferirem lá. E a nossa bolsinha, ela tem um frufruzinho aqui na frente e tem uma alcinha regulável aqui na lateral. Então é uma peça bem fácil de fazer, é basicamente costura reta, então todo mundo vai conseguir fazer. Espero que vocês gostem desse passo a passo. Agora bora lá! Bom, pessoal, para a confecção da nossa peça de hoje, não vai ter molde, mas todas as medidas vão estar aqui na descrição do vídeo e você também pode trabalhar essas medidas da maneira que você quiser, dá para aumentar ou diminuir essa bolsa. Aqui eu tô usando para a parte do corpo a medida de 40 por 40 centímetros, eu cortei 2 vezes no tecido externo e eu estruturei ele aqui com uma entretela. Essa entretela que eu tô usando, ela é chamada de entretela pipoca, ela tem uma colinha e ela é bem fina e é uma entretela de tecido. Se você for escolher uma entretela para fazer essa peça, você pode não usar ela também, se você quiser. Mas se você for usar, eu recomendo que você escolha uma de tecido porque ela não fica muito amassada. A entretela de papel, quando a gente desvira a peça, ela fica completamente amassada e aí não dá muito certo, fica esquisito o resultado final. Então eu usei aqui a entretela como estruturador para as duas partes externas. O meu tecido de forro eu cortei no mesmo tamanho, mas o tecido tá sozinho aqui. Aí, pra minha alça, eu cortei a medida de 1,10 m por 12 centímetros e eu dobrei aqui como se fosse um viés. Então eu fui lá e passei a ferro e já deixei ela dobradinha assim. E a gente vai fazer um acabamento em um dos lados aqui da alça. Essas duas tiras, que vão ser os passadores aqui do cordão que vai fechar a nossa bolsa, ele mede 40 por 5 centímetros e eu passei a ferro aqui também, mais ou menos 1 centímetro para dentro de cada lado. Então eu já deixei marcadinho aqui com ferro. Aqui ele abriu, mas depois é só eu encaixar ali. E eu também vou precisar de um cordão para poder fazer o fechamento da bolsa. E esse meu cordão, ele tá medindo 1,40 m por 5 centímetros. E eu também dobrei como se fosse um viés. Então eu já deixei dobradinho passado. E aqui eu também fiz o acabamento nas duas pontinhas. Você pode só dobrar ele para dentro que vai ficar certinho. E além disso, eu também vou precisar de um regulador de alça. Eu vou começar aqui pela parte mais rapidinha, que é de fechar esses cordões. Então eu vou passar aqui fechando a pontinha e fechando toda a extensão do meu cordão. E vou fazer a mesma coisa com a alça. Na alça, se você quiser passar um pesponto aqui na lateral que já tá fechada, também pode passar que vai ficar bem bonitinho. Prontinho, gente, as duas alças aqui já estão costuradas, agora eu vou deixar isso aqui de lado um pouquinho. Vou pegar a parte principal aqui da minha bolsa. Se a sua bolsa tiver uma direção certa da estampa, você vai marcar do topo para dentro, tá? Então aqui é como se fosse o topo da minha bolsa e eu vou marcar 5 centímetros aqui no meu tecido. Prontinho, fiz a minha marcação aqui, agora eu vou vir com aquela minha tira de tecido, que é de 5 por 40 centímetros, e eu vou encostar ela aqui em cima, e a gente pode prender com os alfinetinhos. Aí, essa parte aqui, ó, que vai dar bem na beiradinha, a gente vai dobrar pra dentro mais ou menos 1 centímetro, porque eu preciso de uma margem aqui, ó, na lateral pra eu poder costurar depois. Então eu vou dobrar essa ponta, vou juntar com essa marcação que eu fiz aqui no meu tecido, a gente prende isso aqui bem com alfinete, aí a gente vai vir e vai costurar aqui na parte de cima e na parte de baixo, porque a gente vai formar aqui uma canaleta para passar o nosso cordão. Eu vou repetir isso nas duas partes da minha bolsa. E aqui é bom lembrar de dar um retrocesso no início e no final da nossa canaleta para ele ficar mais presinho ali e a costura não acabar soltando com o tempo.
Prontinho, canaleta costurada aqui em cima. Agora eu vou virar direito com direito do meu tecido e as duas canaletas precisam ficar juntas aqui em cima. E aí a gente vai passar uma costura para fechar as duas laterais e o fundo. E eu vou fazer isso aqui no meu tecido de forro também. Prontinho, costurei então aqui as laterais e o fundo. E uma coisa que a gente precisa se atentar na hora de costurar é de não passar essa costura da lateral fechando as nossas canaletas. Então a gente tem que sentir onde que ela tá e costurar por fora, porque ela precisa ficar aberta aqui, ó, pra gente poder passar o nosso cordão depois. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar minha régua aqui de cantos e eu vou marcar uma caixinha de leite de 5 centímetros aqui na base. Então eu conto a partir das costuras que eu fiz e marco 5 por 5 centímetros. E eu vou fazer essa marcação nas duas pontas da base aqui da parte principal e também nas duas pontas da base do meu forro. E o forro eu deixei uma aberturinha para desvirar a minha peça. Então aqui na parte de baixo, ó, deixei sem costura para poder desvirar depois. Aí eu vou cortar essa caixinha de leite e vou fechar ela ali na máquina. Aqui, para fechar a caixinha de leite, é aquele esqueminha de sempre. A gente vai abrir aqui e vai colocar a costura da lateral com a costura da base, alinha tudo e passa a costura reta. Bom, gente, agora a gente tá com quase todas essas partes prontas aqui da nossa bolsa, a gente só precisa começar a unir elas. Eu fui lá e daquela minha alça larga, eu fui lá e tirei 16 centímetros dela. Então eu cortei esses 16 centímetros e aí eu vou passar ele aqui nesse meu regulador. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu passo esse meu tecido aqui por dentro. E aqui eu fiz a alça do próprio tecido, mas se você quiser fazer a alça normal, com aquelas alças prontas, também dá pra fazer, tá? E eu vou colocar ele bem retinho aqui, ó, pronto. E eu vou passar uma costura aqui só pra fixar isso no lugar. Prontinho, fiz a costura pra fixar, então, o regulador aqui no meio. E agora eu vou pegar a parte principal da minha bolsa e eu vou fazer o seguinte. Esse meu regulador, ele vai em um dos lados, então a gente vai colocar com ele viradinho aqui, ó, pro lado do direito. E eu vou prender aqui na minha bolsa. Nessa costura lateral, tá? Então eu alinho com a costura lateral e prendo a minha alcinha. Aí o resto da alça eu vou colocar aqui do outro lado. E aqui a gente precisa se atentar que, ó, a parte que tem o acabamento vai ficar jogado lá dentro da nossa bolsa por enquanto. E a parte sem acabamento vai ser alinhada aqui com a lateral. Você também vai lá e centraliza a sua alça junto com a costura e prende ela aqui. Aí eu vou passar uma costura primeiro para fixar essas duas alças e em seguida eu vou vir com o meu tecido de forro, eu vou virar ele aqui pro lado do direito e vou colocar ele dentro aqui desse meu tecido principal. Aí a gente vai ter tecido virado direito com direito, um dentro do outro. Aí a gente pode fechar toda a volta aqui com uma costura com pezinho de máquina. Bom, gente, agora para finalizar a nossa bolsa, a gente vai precisar fechar aqui o fundo. Então eu normalmente passo uma costura reta na máquina mesmo, mas se quiser dá pra fechar a mão. Aí depois a gente vai jogar esse forro todo lá pra dentro da nossa bolsa, passar um pesponto aqui em cima. E essa alça, ela vai ficar como se fosse uma alça regulável. Então a gente pode, ó, passar ela aqui por dentro do regulador. Então você passa por cima, aqui e aqui por baixo.
E aí a nossa alça vai ficar com diferentes tamanhos, então a pessoa pode carregar com uma alça bem maior ou com uma alça menor, como preferir. E aí a nossa bolsinha vai ficar assim. Aí depois que eu fizer tudo isso, eu vou vir aqui com aquele meu cordão e vou passar ele por dentro das canaletas. E aí essa parte aqui, ela vai ficar um franzidinho. E aqui, gente, no finalzinho da minha alça, eu resolvi dar uma dobradinha aqui pra manter como um limitador. Então, ele não vai soltar do meu regulador de alça ali. Prontinho, gente. Aí agora é só puxar aqui, ó, e regular conforme você quiser o fechamento da sua bolsa. Bom, pessoal, esse aqui é o resultado final da nossa bolsa, então. Ficou aqui com um lacinho na lateral e a alça aqui na outra. Se você quiser colocar alguns botões aqui na alça para conseguir limitar ela melhor, porque aqui como eu fiz a minha alça só de tecido, ela fica um pouquinho escorregadia nesse meu regulador, porque o regulador é de metal. Então dá pra colocar alguns botões aqui pra gente conseguir ter uma limitação. Ou se você quiser, dá pra usar uma alça mais grossa também, ou colocar uma entretela na alça, que eu acho que já vai funcionar super bem. Espero que vocês tenham gostado dessa peça. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, que toda semana tem um passo a passo novo pra vocês. Tchau e até a próxima!